E olha só, o STF vai reiniciar o julgamento de um recurso do ex-presidente Fernando Collor de Mello no plenário virtual. Havia maioria contra o político, que pode ter que cumprir pena de prisão. Agora a análise será retomada do zero, no plenário físico. No plenário físico do Supremo Tribunal Federal, com debate entre ministros e possibilidade de manifestação da defesa. Collor tenta evitar a pena já imposta de 8 anos e 10 meses, aplicada pelo STF em maio do ano passado. O ex-presidente da República foi condenado por corrupção passiva, porque teria recebido 20 milhões em propina para favorecer uma empresa. Eu quero acionar nossa advogada criminalista, nossa professora de Direito Penal, Priscila Silveira. Quando você fala, só para a gente explicar para a nossa audiência, né? Ele recebeu uma pena de 8 anos e 10 meses pela corrupção, né? Por ter aí solicitado e recebido, na verdade, dinheiro. E a pena de 8 anos e 10 meses, ela comportaria um regime fechado inicial. Por isso que você disse que ele poderia ir preso, certo? Agora, só para a gente também lembrar que houve voto em contrário, que eles chamam a mesa, né? Então agora vai ser julgado aí pelo pleno, para poder diminuir. O ministro Gilmar Mendes teve aí um voto contrário ao do relator, no sentido de que, se nós diminuirmos, né, que foi o voto dele para 4 anos, Koba, diminuindo essa pena, que era uma das ideias, agora zerou o placar, pode até ter mudança, tá? Mas então, até então era. Indo a pena a 4 anos, poderia ensejar a prescrição. Entendi. Então, nós tivemos 2 votos no sentido de diminuir essa pena para 4 anos, né? E diminuindo, só para vocês entenderem, a pena mínima para esse crime é de 2, então vai de 2 a 12 anos. Ele recebeu uma pena total de 8 a 10, né? Teve maioria. E voto divergente, um dos votos divergentes, nós tivemos 2, foi do ministro Gilmar Mendes e, diminuindo essa pena, prescreveu. E o que é essa prescrição, né, Koba, para nossa audiência também saber? O Estado, ele tem um prazo para poder punir. Então, explicar bem de forma didática. Tendo esse prazo para punir, demora-se, então, mais do que seria o prazo estabelecido pelo Código Penal, lá no artigo 109, fazendo com que o Estado, então, abra mão desse direito de punição pelo decurso do tempo, Koba. E agora, indo aí ao pleno, nós zeramos o placar, né? Começa a contar de novo para que eles possam emitir os seus votos e talvez nós tenhamos decisão em sentido contrário do que vimos até agora. Ou seja, poderá ser beneficiado pela prescrição ex-presidente Fernando Collor de Mello. E aí, são alguns pontos para a gente refletir sobre isso, né? Primeiro, só para deixar claro, porque é que, se a pena for 4 anos prescreve e se for 8 não prescreve? Porque a prescrição, ela é de acordo com a pena aplicada, ou seja, quanto maior for a condenação em termos de anos de condenação, maior também seria o prazo para a prescrição. Quanto menor for o prazo da condenação, menor também o prazo da prescrição. Isso está no artigo 109 do Código Penal, não é isso, professora Priscila? Isso mesmo. Então, a gente tem várias formas, né, de prescrição. Como ele tem pena aplicada, Koba, a gente pega a pena aplicada e joga na tabela. A gente fala na tabelinha, né? Na tabela do artigo 109. Mas a gente tem outras formas de prescrição, mas elas não foram aqui, né, acionadas. Como você bem colocou, essa prescrição a gente coloca a pena aplicada, joga na tabela. E aí, com essa pena, o Estado vai ter, então, né, a possibilidade, dentro de um limite, de ter dado essa sentença. E aí, quando a gente vê o STF correndo risco de ter que perdoar alguém por prescrição, a gente tem um atestado de que esse foro privilegiado pode ser, de fato, muito privilegiado para algumas pessoas, né, o professor Danilo? Sim. Porque o STF deveria julgar no prazo, deveria dar um exemplo, né? Seria um atestado de um mau serviço prestado, de não ter julgado a tempo alguém que responde a um processo criminal. Esse, Kobayashi, não é só uma questão de, vamos dizer, má condução. Mas talvez a gente tenha que pensar o papel original do Supremo Tribunal Federal e se ele é capaz, dentro da sua estrutura, de responder a todas as demandas que foram previstas na Constituição. Eu ainda quero ver apenas... Isso é uma utopia, tá? Mas eu gostaria de ver o nosso STF apenas como um tribunal constitucional, como na tradição alemã. Não um tribunal faz tudo, não é? E esse é o grande problema, né? E está cada vez mais faz tudo mesmo. Porque não é só sobre as questões criminais que a gente está falando. A gente viu aquele julgamento
do STF quando entendeu por inconstitucional o crime, ser tratado como crime a posse de drogas para uso pessoal, estou falando do artigo 28 da Lei de Drogas, a gente viu ali os ministros batendo cabeças com conceitos tão simples de direito penal que é de surpreender, de causar surpresa a quem trabalha no dia a dia com direito criminal. Tinha uma confusão sobre juizado especial criminal com a própria justiça criminal. A gente teve algumas confusões ali sobre a que autoridade a pessoa deveria se destinar, a autoridade policial. Eles confundiram até o que é a condução para a autoridade policial com prisão em flagrante. Ou seja, um show de horrores de conceitos jurídicos que são básicos de quem atua na área. Para um trabalhista, naturalmente, não são conceitos do dia a dia. Mas para um criminalista, um juiz criminal sabe que ali houve vários erros conceituais, né, professor Furriela? Não, é só para completar aqui uma coisa curiosa, né? Se a gente pegar o Supremo Tribunal Federal do Brasil, ele julga 40, 50, 60 mil recursos. Você pega o dos Estados Unidos, a Suprema Corte, que a gente falou hoje aí no programa de hoje, está mais conservadora, ela julga 40, 50 casos por ano, porque ela pega no ponto que você falou, que é essa questão de uma atribuição muito restrita, constitucional, e deixar para as instâncias inferiores, que aliás são muitas, a resolução das questões de dia a dia, né? Pegar só em questões realmente estratégicas, de mudança de visão, de jurisprudência, e isso porque nos Estados Unidos a normatização principal é por jurisprudência, ao contrário daqui. Que o que normatiza o direito brasileiro como a principal fonte é a lei. Lá eles têm também a lei nos Estados Unidos, mas as decisões jurisprudenciais, ou seja, lá é até mais importante uma decisão, um precedente, e tem poucos julgados. Então eu acho que tem uma deturpação de função, excessos, que fazem com que aí você comece a ter a justiça lenta, mais lenta, e julgando questões que não estão na sua atribuição como Supremo Tribunal. Competências como Kobayashi, tratar sobre separação obrigatória de bens. Se separação judicial ainda existe, questão de separação e divórcio, isso seriam, in natura, competências últimas do STJ. E olha só, como se não tivesse o que fazer, outros processos, milhares de processos para julgar, agora o STF começou até a chamar para si causas trabalhistas. Está até tendo um movimento muito grande dos juízes do trabalho, dos advogados trabalhistas, dos ministros, inclusive, do TST, contra essa atuação do STF, julgando se fulano de tal tem ou não tem vínculo de emprego com a empresa em que ele trabalhou. A gente viu, inclusive, aquela confusão de conceitos que aconteceu na discussão criminal, também essas semanas atrás, o ministro fazendo uma confusão sobre pejotização e terceirização, assim, que arrepiou os especialistas da área trabalhista. Outro dia teve um ministro falando que talvez esteja na hora de se acabar, do Congresso Nacional discutir para se acabar com o Tribunal do Júri. Como se não fosse cláusula pétrea na Constituição do artigo 5º. Você veja que se o ministro se dedicasse simplesmente a cuidar das questões constitucionais, já teria problema como esse ministro que não sabe que temos uma cláusula pétrea. E agora, ainda mais, tentando os ministros julgar qualquer tipo de causa. E não obstante o excesso de demandas que o STF tem, eu acho que a doutora Priscila, a professora Priscila já falou, o que a nossa audiência pode estar questionando em relação a se o Collor foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e houve um recurso em maio de 2023, o porquê ele não está encarcerado? Porque há uma série de recursos. Mas se a maioria do STF já decidiu pela sua condenação, o que ainda resta? Restam 2 ministros ainda manifestarem as suas opiniões, os seus votos, que são o André Marques e o Cássio Nunes. E André Mendonça e André Mendonça.
André Mendonça e Nunes Marques, e ali eles podem inclusive pedir vistas, mais 90 dias de prazo, além do que, se um desses ministros que participaram já do seu posicionamento pedir destaque, porque esses votos estão... O que aconteceu? Pediu destaque, então vai zerar novamente, então é algo que faz com que muito claramente a prescrição seja um fato certo. Agora, o Diogo da Luz, primeiro, não deveria o STF julgar tanta coisa como tem julgado. Mas uma vez que está julgando tanta coisa assim, o nosso STF, a gente deveria ter a precedência das causas criminais, não é verdade? Justamente para que não haja esse tipo de prescrição. Eu não estou falando nem só das causas criminais, tem gente que está presa, inclusive, que deveria ter precedência sobre a precedência, não é isso? E a gente está vendo, naturalmente, essa ordem não ser respeitada. Como é que você avalia Diogo da Luz? Porque passa uma imagem ruim para a sociedade, né? Muito ruim. Imagina só alguém, um político ser perdoado por uma prescrição porque não julgaram a tempo. E até porque tinha que julgar a taça das bolinhas. Quem não se lembra disso, né? Decidir que uma taça de futebol deveria ser ou do São Paulo ou do Flamengo. Não tô dizendo ou até mesmo o título do Campeonato Brasileiro de 1987. Que todo mundo sabe que é do esporte, não é verdade? E que ninguém lembra mais do ano de 87, na verdade. Já passou, né? Agora, uma coisa que me impressiona demais também é ver que, na minha opinião, o Collor não vai ser preso. Não é que eu queira todo mundo na cadeia, não é isso? Mas se houve o desvio com propina de 20 milhões de reais, isso há mais de 10 anos, seria coisa de 40 milhões ou mais hoje. Um senador, primeiro, como que pode um senador ter o poder de beneficiar uma empresa junto a outra e receber 20 milhões? Veja o nível que está a coisa. Mas eles sabem que se demora tanto e acaba ninguém sendo punido, isso acaba virando aquele prazer pela impunidade e estímulo a muito mais pessoas cometerem o ilícito, né? Estava falando, Raquel? Pediu a palavra? Concordando completamente com o Diogo. É leniência, é prevaricar, é amorosidade excessiva, amorosidade dolosa, para que haja uma impunidade. Então, esse é um deboche com a sociedade brasileira, o excesso de prazos, o excesso de benefícios, o excesso e alargamento de direitos para aqueles que praticam crimes, e crimes gravíssimos. Estamos falando em desvio de dinheiro dos cofres públicos que deveriam dar estrutura para a segurança pública, saúde e educação. Vamos acompanhar. Será que Collor pode ser condenado e preso depois disso? Ou será que Collor pode alcançar uma prescrição no STF? É um julgamento que a gente vai acompanhar. Mas se ficar prescrito em um julgamento público, né, transmitido pela TV Justiça, como foi feito o destaque, é uma tendência de que o julgamento aconteça ali e o resultado seja justamente publicizado, com a cara do ministro, inclusive, dando os seus votos, vai ser, de fato, uma grande vergonha.